Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Maloca Científica. Eu vou colocar aqui para apresentar minha tela para vocês. Hoje então a gente vai dar sequência para aquele assunto ali de interações celulares e a origem do organismo sistêmico, né? E a gente vai começar a trabalhar sobre os sistemas propriamente ditos. E o título da aula de hoje é Saúde Alinhada. Quando a gente está falando sobre saúde alinhada, a gente está falando num alinhamento entre o nosso intelecto, nossas emoções e o nosso corpo físico. Obviamente, essa aula vai focar mais nos elementos pertinentes à saúde do nosso corpo físico, mas eu também vou trazer para vocês alguns elementos do nosso contexto intelectual e emocional. Vou colocar. Lembrando, então, que essa aula é produzida, então, pela professora Cíntia e por mim, professor Rafael, né? Então, a gente está trabalhando aqui em conjunto para fornecer um suporte educacional para as nossas turmas do Instituto Estadual de Educação. E bora lá, então, né? Os tópicos abordados nessa aula serão a reprodução, tanto a sexuada quanto a assexuada. A gente vai trabalhar sobre o aparelho reprodutor, que é o sistema reprodutor masculino e feminino, e o aparelho locomotor, que é o sistema esquelético, muscular e articular. Bom, basicamente aqui nós temos uma divisão geral do corpo humano, né, que começa com a cabeça, o rosto, o pescoço, os ombros, o peito, o braço, o cotovelo, o antebraço, o punho, a palma da mão, o umbigo, o abdômen, a virilha, o pênis ou a vagina, né, a coxa, o joelho, a perna, o tornozelo e o pé. O braço, pessoal, ele é aquele que está mais próximo do nosso ombro, né? E o cotovelo é a articulação que faz a ligação do braço com o antebraço, que está próximo ao punho ali da mão. E a palma da mão seria onde estão nossas falanges, né? Que a gente já vai trabalhar um pouco mais sobre esses conceitos. Então, basicamente, o corpo humano, ele tem aí alguns sistemas específicos, né? Lembrando que um sistema, ele tem componentes articulados, no caso do sistema do corpo humano, são órgãos articulados a fim de desenvolver determinada função. Então, nós temos o sistema cardiovascular, né? O sistema cardiovascular, ele é responsável pelo fluxo sanguíneo, basicamente. O sistema respiratório e digestório, que é responsável pelo fluxo de matéria e energia, né? Desculpa, o fluxo de matéria e energia é o sistema respiratório, digestório e nervoso, todos juntos, né? Então, ali ele está responsável pelo fluxo de matéria e energia pelo nosso corpo. O respiratório ele transporta gases, o digestório ele transporta líquidos e sólidos, e o nervoso impulsos elétricos. Então, nós temos o sistema endócrino, que é o produtor de hormônios, né? Os hormônios são substâncias a fim de ativar ou inibir determinadas reações químicas ou desenvolvimento de alguns órgãos e tecidos. E o sistema excretor é aqueles que produzem substâncias e eles liberam, né, essas substâncias tanto no meio extracorporal ou intracorporal. O sistema urinário, que é responsável por, então, eliminar as nossas excretas nitrogenadas, no caso do ser humano, a ureia. O sistema esquelético e muscular, eles fazem junto parte do aparelho locomotor para dar sustentação e movimento ao corpo. O sistema imunológico e linfático, então, eles fazem a defesa do organismo, né? Eles defendem o nosso organismo contra organismos patógenos, como vírus, bactérias ou protozoários. Então, por definição, a reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Numa outra vertente, a gente pode definir a reprodução como um fenômeno que consiste em que, a partir de uma unidade e por meio de determinado processo, origina-se outra da mesma classe. E daí, com isso, a gente tem dois conceitos fundamentais para a gente apropriar agora, né? Então, se a reprodução, ela parte uma unidade para formar outra por meio de um processo,
Esses processos que a gente está falando ali pode ser a mitose ou a meiose, que são nossos processos de divisão celular. Agora, a cópia seria quando eu tenho um modelo para ser replicado. Por exemplo, o DNA. O DNA ele é um modelo para ser replicado, uma proteína ou até mesmo uma molécula de interesse de determinada espécie que permaneça, como, por exemplo, a gordura, né? Então, ela pode ali, né, essas moléculas de gordura, esses triglicerídeos e tal, podem ser replicados para outro corpo em outra geração e assim por diante. Agora, a réplica é um mecanismo de produção de unidades com ontogenias independentes da unidade modelo. Por exemplo, eu produzi uma célula lá na medula óssea, né, que ela vai dar origem ali, uma célula hematopoética, né, que ela vai dar origem, sei lá, a um macrófito. Só que esse macrófito que foi originado lá pelaquela célula originária hematopoética, ele não tem nada a ver com aquela célula, né? Porque aquilo lá só foi um mecanismo de diferenciação, um mecanismo de fabricação dela. O mesmo se aplica, por exemplo, para a fábrica da Toyota, né? Eu vou produzir lá na fábrica da Toyota, eu vou produzir vários Toyotas diferentes e cada comprador vai ter a sua história de vida com o seu Toyota, né? Então, cada Toyota, embora ela tenha participado da mesma fábrica, do mesmo mecanismo de produção, cada uma vai ter a sua história de vida com o seu dono, respectivo dono, né? E no caso da célula, seria com seus respectivos órgãos, sistemas, tecidos que ela está ali atuando para pegar e desenvolver determinada função. Então, assim, já que a gente está falando sobre reprodução, é importante assinalar qual é o dogma central da biologia. O dogma central da biologia, ele se concentra basicamente em três macromoléculas, que é o DNA, o RNA e a proteína. O DNA, ele funciona como se fosse um algoritmo, né, que ele dita ao organismo como sobreviver e se reproduzir. Já o RNA, ele funciona como se fosse um leitor e, ao mesmo tempo, um editor do DNA. Só que quando eu estou falando de editor, não quer dizer que ele vai editar e modificar o genoma ou algo assim do tipo. Até pode, determinadas tecnologias de vacinação até utilizam isso atualmente. Mas no seu cerne é como se fosse um editor de vídeo. Ele vai pegar aquele vídeo que ele já existe, ele vai cortar em pedaços específicos para que ele acredita ser mais ideal para fabricar determinadas proteínas, e ele vai traduzir isso e vai mandar lá para o ribossomo. O ribossomo, ele é uma estrutura citoplasmática, né, uma estrutura da célula ali, que vai traduzir essas informações para produzir a proteína. E a proteína, como a gente já sabe, ela é uma molécula altamente complexável, uma molécula altamente flexível. Logo, ela pode dar origem a outras moléculas para construir o corpo biológico como um todo. Partindo daquele princípio, né, da autopoiese. Aquele princípio da autopoiese diz que o mecanismo ou engenharia celular, ela parte do micro para o macro, transformando subunidades em organelas, ou seja, uma subunidade como aminoácido, ela vai ser transformada em macromoléculas como proteínas, as proteínas vai ser convertido então daí depois em complexos ainda maiores, que são os ribossomos, e os ribossomos vão ser acoplados lá no retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela, que é um complexo ainda maior. Então, nesse sentido, a célula, ela pega e produz a sua matéria-prima sem uma distinção entre o produtor e o produto. É isso que define ela, por exemplo, como um sistema autopoético. Bom, então nós temos dois tipos de reprodução, né? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução que não ocorre a troca de material genético entre os gametas. E a sexuada é aquela que ocorre. Na reprodução assexuada, não ocorre, então, o ato do coito, né? O ato do coito seria a prática sexual em si. E já a assexuada, ela obrigatoriamente ela não ocorre, né? A sexuada ela é uma opção facultativa, digamos assim. Então aqui nós temos alguns tipos de reprodução assexuada. Nós temos a reprodução assexuada por cisseparidade, que na verdade é uma divisão binária, ocorre normalmente em bactérias, algas e protozoários, onde um organismo unicelular divide-se em duas células filhas iguais. Temos também a por laceração, né? A por laceração é onde um animal divide seu corpo em uma ou várias partes e cada parte se regenera em um novo organismo, como, por exemplo, as planárias,
os anelídeos e plaquetas, né? Depois, e poliquetos, desculpa. Depois nós temos a esporulação, que seria a divisão múltipla. A esporulação, ela nada mais é que quando um organismo unicelular sofre várias cariocinoses, cariocinose seria divisões nucleares, e várias citocinoses, que seria a divisão das células, formando várias células filhas, ou seja, um processo de mitose mais elaborado, né? Então, ocorre normalmente em protozoários do gênero Plasmodium, que é aquele que pega e causa doença de Chagas. Depois nós temos ali um tipo chamado gemulação. A gemulação, ela ocorre então a formação de gêmulas internas que protegem as células indiferenciadas e podem formar novos organismos. Lembrando, células indiferenciadas, gente, são aquelas células que ainda não sofreram o processo de clivagem, né, o processo de segmentação para a formação da mórula, os discos embrionários, que a gente viu lá na aula passada, certo? Então, depois nós temos ali a estrobilização. A estrobilização, então, ela ocorre normalmente em poliquetos e águas-vivas, ou seja, nos quinidários, onde um animal se divide seu corpo em vários fragmentos no sentido transversal e cada fragmento forma um novo organismo. E daí nós temos também o brotamento ou a gemiparidade. O brotamento, um organismo, ele cresce um broto, uma gema, né, que se desenvolve em um novo organismo e se permanecer unido ao corpo da mãe, formará uma colônia. Caso contrário, ele vai formar um novo organismo. E daí, por fim, nós temos ali um exemplo, né, o do brotamento nós temos como exemplo os corais, né, as esponjas e as hidras. E depois ali nós temos o processo de regeneração que ocorre nas esponjas e nas estrelas do mar, que são quando um animal tem o seu corpo dividido, a parte perdida se regenera e a partir da parte retirada forma-se um novo organismo. Então, a título geral, né, a reprodução assexual ou assexuada, ela não envolve, né, não tem um envolvimento de gametas, ela é agâmica, né, então não gameta, ocorre a partir de um organismo mãe, né, o processo é geralmente rápido em relação à reprodução sexuada e forma indivíduos geneticamente iguais, exceto se ocorrer mutações, mas é um caso raro, né, caso raro que ocorre essas mutações. Então, depois aqui nós temos a reprodução sexuada, que a título geral, ela então ocorre processos de reprodução que fogem do padrão normal da reprodução sexuada. Nós temos aqui alguns casos especiais, né? E alguns casos normais também. Basicamente, o caso normal de reprodução sexuada seria a unificação de dois gametas haploides, né? Lembrando, o espermatozoide e o ovócito, que a gente falou na aula passada de interações celulares, eles se unem para a formação do zigoto, que é diploide. Então, quando eu estou falando que uma célula é haploide ou diploide, né, eu estou falando dos pares cromossomos, ou da carioteca, ou, enfim, do cariótipo do organismo. Por exemplo, na espécie humana, nós temos ao todo 46 cromossomos. Quando a gente faz a divisão meiótica, que divide esse material genético ao meio para formar células germinativas primordiais, como o espermatozoide e o ovócito, eu vou ter então a formação de células haploides, que elas têm a metade desse código genético. E com isso eu tenho então a formação de um novo indivíduo. Então, aqui nós vamos tratar sobre, nesse slide, alguns casos então especiais de reprodução sexuadas, como a partenogênese, a pedogênese, a neotenia, a metagênese, a poliovulação, a poliembrionia e a conjugação. Então, aqui vamos partir, em primeiro lugar, né, pela conjugação, que ela é a mais comum. Então, ela ocorre normalmente em paramécios, né, trancando os micronúcleos. Basicamente, é um processo de troca de material genético entre organismos unicelulares com o objetivo de gerar variabilidade genética. Ocorre quando as condições ambientais tornam-se desfavoráveis. Ocorrem em bactérias, algas e protozoários, né? Então, depois nós temos ali a poliembrionia. A poliembrionia, ela ocorre, então, a formação de dois ou mais indivíduos a partir de um só zigoto. Como envolve uma só fecundação, forma indivíduos idênticos geneticamente e do mesmo sexo.
Este processo forma gêmeos idênticos nos vertebrados, univitelíneos ou monozigóticos. Por exemplo, vários mamíferos, inclusive a espécie humana. Depois nós temos a poliovulação, né, onde a formação de 2 ou mais indivíduos a partir de vários zigotos, como envolve várias fecundações, forma indivíduos geneticamente diferentes. Esse processo forma os gêmeos fraterinos, ou seja, falsos, bivitelíneos ou dizigóticos, por exemplo, vários mamíferos, que inclui também a espécie humana. Depois nós temos ali a metagênese. A metagênese ela é um processo onde ocorre a alternância de gerações que se reproduzem sexualmente, com gerações que se reproduzem assexualmente, como é no caso ali de alguns fungos e até mesmo algumas plantas. Elas podem fazer essa metagênese, onde ela gera então um esporo, né? Esse esporo ele pode ser trocado aí sexualmente ou assexualmente. Então vai depender aí do seu ciclo reprodutivo por essa alternância. Depois nós temos a neotenia. A neotenia, ela ocorre basicamente em larvas, machos e fêmeas que tornam-se maduras sexualmente antes de atingir a forma adulta e usam espermatozoides e óvulos para a reprodução. Processo relacionado com a carência de iodo no ambiente. Ocorre na larva oxolote de salamandras de alguns anfíbios, né? Então, a salamandra, ela é um anfíbio, que ela parece um lagarto, né? Elas têm as 4 patinhas ali e tal, aquela coisa toda. Inclusive, é esse bichinho que eu tenho tatuado aqui no braço, né? Então, as salamandras, ela basicamente, antes de atingir a idade adulta, elas podem, então, aí formar novos indivíduos maturos, né? Para poder continuar um processo de reprodução aí, ali mesmo. Depois, a pedogênese, né? Ou também a partenogênese, né? A partir de óvulos produzidos por larvas fêmeas, ou seja, não adultas. Ocorrem em vermes de plateumintos ou seja, a pedogênese e partenogênese, elas são muito parecidas umas com as outras, tá? Só para vocês terem uma noção. A partenogênese é quando um óvulo se forma uma nova vida sem ser fecundado. Ocorre nas abelhas, os zangões, os pulgões, as borboletas, e tem alguns tipos, as arredonóticas, que só geram machos, a teleolóticas, que só ocorrem em fêmeas, e a deuterótica, que seria machos e fêmeas. Então, e a pedogênese é como se fosse uma partenogênese a partir de óvulos produzidos por larvas fêmeas, não adultas, né? Então, daí ocorre ali basicamente nos vermes. Então, basicamente, o aparelho reprodutor ele é representado pelo sistema reprodutor masculino e feminino. No sistema reprodutor masculino, nós temos a bexiga, a vesícula seminal, o ducto deferente, a uretra, o pênis, o testículo e o epidídimo. E no aparelho reprodutor masculino, feminino, nós temos a tuba uterina, o útero, a fimbria, ovários, endométrio, o colo do útero e a vagina. Então, o sistema genital feminino, né, ou o sistema reprodutor feminino, nós temos ali os ovários, que é um dos órgãos mais importantes do sistema reprodutor feminino. Existem 2 tipos de ovários, um do lado esquerdo e outro do lado direito. A função deles é produzir óvulos e hormônios, como o estrogênio e a progesterona. As tubas uterinas, elas existem em pares, né, assim como os ovários, uma para cada ovário, né, e nas onde o espermatozoide percorre para o encontro do ovócito. Então, é por elas que o espermatozoide adentra ali, né, para conseguir encontrar o ovócito e fecundar. Depois nós temos o miométrio, que é durante o orgasmo, há fortes contrações no miométrio e essas contrações facilitam o movimento do espermatozoide para o encontro do óvulo. A vagina, então, é o ponto de introdução do pênis e é o canal de saída da menstruação e do bebê durante o parto normal. E o endométrio, se o óvulo for fecundado, o ovócito será liberado e irá mover pelas tubas uterinas e se implantar na parede do útero. Isso formará a placenta,
que dá a nutrição ao bebê. Então, nós temos aqui alguns aspectos gerais sobre a regulação hormonal, né, do sistema reprodutor feminino. Então, nós temos basicamente ali dois hormônios gonadotrofinos, que seria o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, né, eles são produzidos pela hipófise, que a gente vai trabalhar mais adiante, né, quando a gente for falar sobre o sistema endócrino. Eles têm a ação, né, diretamente nos ovários. Então, o FSH, ele estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e produz também o estrógeno. O estrogênio, né, ele inibe o FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, e estimula o hormônio luteinizante. A formação do hormônio luteinizante sinaliza, então, a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo, então, ele libera estrógeno e progesterona, né, que é aí quando ocorre o ciclo menstrual, o ciclo da gestação, etc., que a gente já vai trabalhar logo adiante nos próximos slides. Depois nós temos ali no ovário os estrógenos e a progesterona. Os estrógenos, eles são produzidos pelas células foliculares, inclusive no corpo lúteo. As funções é o desenvolvimento das características sexuais secundárias nas meninas, como seios, pelos, gorduras localizadas, como no quadril, né, e assim por diante. E depois estimulam a proliferação do endométrio. A progesterona prepara o organismo feminino para a gestação. Então, sobre os hormônios gonadotróficos, né? Nós temos aqui os mecanismos de ações no homem e na mulher. Então, o FSH, que é o folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, o FSH ele estimula o desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos, e o luteinizante estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo. Já no homem, o FSH, que é o folículo estimulante, ele estimula a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. E o hormônio luteinizante, ele estimula a produção da testosterona pelas células intersticais dos testículos. Então, basicamente, aqui nós temos no sistema endócrino, né, as gônadas, que podem ser os ovários ou os testículos, que são glândulas, né, que produzem esses hormônios, que eles sofrem influência dos hormônios gonadotróficos, né? Então, por exemplo, o estrógeno, ele participa do desenvolvimento dos órgãos sexuais, promove o surgimento das características sexuais secundárias, como pelos, alargamento do quadril, crescimento das mamas, tonalidade da voz. Já o FSH, ele estimula a produção do estrógeno. Já a progesterona aumenta os vasos sanguíneos e os tecidos da mucosa uterina. O hormônio luteinizante estimula a produção de progesterona e depois a testosterona, ela participa do desenvolvimento dos órgãos sexuais e promove o surgimento dos caracteres sexuais secundários dos homens. E o hormônio luteinizante estimula a sua produção. Então, basicamente, o que a gente pode falar aqui do sistema reprodutor masculino é que nós temos os ductos deferentes, que eles conduzem o espermatozoide do epidídimo até os ductos ejaculadores. O epidídimo é o local onde ocorre a maturação dos espermatozoides, e os ductos ejaculadores conduzem os espermatozoides até a uretra durante a ejaculação. Os testículos é o principal órgão reprodutor masculino, que é onde é produzido o espermatozoide. Depois, a vesícula seminal é quem excreta muitas substâncias, incluindo a prostaglandina, que se tornam parte do esperma, que seria um dos compostos ali que se unem ao espermatozoide. Depois, a uretra é o canal da urina e o canal para a ejaculação do esperma, ou do espermatozoide. E depois, a próstata é a glândula que circunda a uretra, excreta substância no sêmen que ativa os espermatozoides. E por fim, nós temos a glândula a glândula bulpuretral, que secreta um muco lubrificante na uretra masculina durante a excitação sexual.
Então, falando de aparelho locomotor agora, né? O aparelho locomotor ele é constituído pelos sistemas ósseo, articular e muscular. Esses três conjuntos de órgãos, né, se unem em volta de um objetivo comum, que é promover o movimento. Então, aqui nós temos uma imagem geral do sistema esquelético, onde nós temos o crânio, o maxilar, a mandíbula, ou o maxilar aqui, né? Depois a clavícula, a escápula, né, que fica ali próximo à clavícula. Depois nós temos o húmero formando o braço. Depois o externo formando a parte do meio aqui do peitoral. A coluna vertebral, que daí ela é dividida em cérvica, torácica e sacral. Depois nós temos ali as costelas, que seriam esses ossos que envolvem a coluna vertebral. Temos a ulna e o rádio, que estão ali fazendo, então, a ligação com o antebraço e o braço, né? Na verdade, sim, a ulna e o rádio, elas fazem parte do antebraço. Depois nós temos o ilídio, que forma, então, aquelas asas do nosso quadril, né? Depois temos o pubis, que é bem o meio do quadril, do sacro ali. Depois o isquio, que seria, tipo, esses anelzinhos que tem em volta do pubis. Depois nós temos o carpo, que seria ali a nossa articulação entre o antebraço e a mão. O metacarpo seria a parte da palma da mão e as falanges seriam os dedos. Depois nós temos ali o fêmur, que é o nosso maior osso, né, do sistema do sistema esquelético apendicular. Nós temos o sistema esquelético axial e apendicular. O axial é aquele que forma o crânio e a cérvica, e o apendicular é aquele que forma, então, aquilo que pode se mover, como os membros, né, os braços e as pernas. Então, nós temos a patela, que é a nossa rótula ali que liga tanto a nossa coxa e a nossa perna, né? Então, a coxa ela é formada pelo fêmur e a perna ela é formada ali pela tíbia e pela fíbula, né? A tíbia é aquele osso um pouco maior e a fíbula é como se fosse uma... Como é que é o mesmo nome? Puxa, me fugiu da cabeça. Mas é como se fosse uma bengala, exatamente, uma bengala ali que segura e dá sustentação ali para pegar e firmar ali no tarso, no metatarso, dos pés, né, que formam os pés, e depois as falanges dos dedos dos pés. Então, com isso nós temos o nosso esqueleto aí, né, de forma resumida. Nós temos também o sistema muscular, que ele é formado por alguns músculos, né, conhecidos e outros tão pouco conhecidos, como o esternocleidomastoide, que são esse músculo do pescoço, ele é o responsável, por exemplo, pela torcicolor, né, que a gente chama, quando a gente tem algum mau jeito ali no esternocleidomastoide, provavelmente, né, dá esse torcicolor. Daí nós temos o trapézio seria o músculo logo abaixo do esternocleidomastoide. Depois nós temos o deltoide. O deltoide é aquele músculo ali que a gente normalmente toma vacina, né? Depois o peitoral maior. O peitoral maior é aquele que forma os peitos mais visíveis, né? Depois o reto abdominal. O reto abdominal seria aquele responsável pelo tanquinho, né? Tão desejado. Depois o oblíquo externo do abdômen, que está logo aqui, seria na parte mais externa, né, que também tá responsável ali pelo condicionamento físico e muscular. O latíssimo do dorso, que seria na parte dorsal, ali nas costas mesmo, né, logo abaixo, digamos, ali do trapézio. Depois nós temos o tríceps braquial. O tríceps braquial seria três músculos juntos, né, unindo ali a porção do braço. Depois o bíceps braquial, que seria ali uma articulação entre o braço e o antebraço. Temos os flexores dos dedos, né, que são aqueles que dão movimentação aos dedos, e flexores e extensores, né, que eles dão essas movimentações aos dedos. Depois nós temos ali o glúteo máximo, que é o músculo que faz o nosso bumbum. Temos o sartório. O sartório, ele é um músculo que reveste, um dos músculos que reveste o nosso fêmur. Depois o ductor longo, que é outro músculo que recobre ali o fêmur, e o reto femoral também, né, recorre ali o fêmur, né?
Depois, o músculo semimembranoso. O semimembranoso, ele é um músculo que está ali junto no aparelho femoral, né? Que faz a articulação entre coxa e perna. Depois, o bíceps femoral, que ele é um conjunto de dois músculos que estão formando ali a parte de coxa e perna também. Depois, o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, ele é mais específico da perna mesmo. E o solécio, que seria já um articulador ali entre os tarsos e metatarsos que envolvem o pé. Então, já que a gente está falando de saúde alinhada, é importante a gente ressaltar alguns serviços clínicos, como ginecologista, urologista e ortopedista. O ginecologista, ele é o médico responsável por prevenir, diagnosticar e tratar doenças relacionadas ao aparelho locomotor feminino, aparelho reprodutor feminino, ou seja, útero, ovário, trombas e vagina e também as mamas. Urologistas, né, ele pega e realiza, né, um diagnóstico de problemas relacionados ao trato urinário de homens e mulheres do sistema reprodutor masculino quando realiza cirurgias urológicas. Então, basicamente, nós temos o ginecologista para o aparelho reprodutor feminino, já que é um aparelho muito complexo, cheio de hormônios e ligamentos que são responsáveis pela geração de vida, né? E já ali o urologista seria mais para correções em relação ao sistema urinário e também a reparos e cirurgias em relação ao sistema reprodutor masculino. Depois, o ortopedista, ele é um médico que cuida do sistema locomotor humano. Dessa forma, ele é responsável por diagnosticar e tratar disfunções e lesões que envolvem esse sistema. Por exemplo, problemas com os ossos, músculos, nervos, entre outros. Bom, basicamente, o que é preciso ter para ter uma saúde alinhada, né? O que é preciso fazer ou ter aí, né? Então, basicamente, o nosso autoconhecimento, né? O aconselhamento e colaboração. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, seria a gente buscar se conhecer, conhecer o mundo que nos cerca, né? O mundo físico, político, econômico, virtual. O aconselhamento é pedir conselho para os outros, se você não sabe determinado assunto. Você, né, pedir conselhos, mas aconselhamento para pessoas qualificadas, pessoas adequadas que, de fato, possam lhe ajudar. E depois, por fim, nós temos a colaboração. Nós somos uma espécie social, gente. A gente é colaboradores, né? A gente não age sozinho. Então, é muito interessante a gente frisar, porque a gente está entrando agora no Setembro Amarelo, né? De prevenção contra o suicídio. E é importante a gente ter um autocuidado conosco e também olhar para o outro, olhar para o problema do outro com empatia. Então, é importante a gente estimular três setores da nossa vida, que é o intelectual, o emocional e o físico. O intelectual, você consegue estimular ele através de leituras, assistir aulas, assistir podcast. Isso depende muito de pessoa para pessoa, como ela vai reagir, né? O emocional é quando a gente consegue conversar com alguém, ser quem a gente é, que a gente consegue sorrir, né? Consegue viver o presente. E o físico seria cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, ter uma alimentação balanceada, fazer exercícios físicos, não ficar só dentro de casa, jogando videogame, né? Então é basicamente isso. E, para finalizar, gente, eu trouxe para vocês aí uma leitura que eu ando fazendo, né? Na verdade, finalizei essa leitura, que é sobre o livro 21 lições para o século XXI. E daí, no finalzinho do livro, ele tem um título provocador, que é a meditação, perfurando por ambas extremidades. Eu vou ler para vocês esse trechinho, porque ele é bem interessante, que ele fala sobre a meditação no sentido científico. Então, para que ela serve, para que ela, né, como é que ela pode contribuir com a nossa vida. Então, o título é Perfurando de ambas extremidades. Aqui o livrinho está para vocês. A ciência tem dificuldade em decifrar os mistérios da mente, em grande parte porque nos faltam instrumentos eficazes. Muita gente, inclusive muitos cientistas, tendem a confundir a mente com o cérebro, mas são duas coisas muito distintas. O cérebro é uma rede material feita de neurônios, sinapses e substâncias bioquímicas. A mente é um fluxo de experiências subjetivas como a dor, o prazer, a raiva e o amor. Os biólogos supõem que o cérebro, de algum modo, produz a mente, e que reações bioquímicas em bilhões de neurônios produzem de algum modo experiências como a da dor e a do amor.
Contudo, até agora não temos nenhuma explicação para o modo como a gente emerge do cérebro. Como é que, quando bilhões de neurônios disparam sinais elétricos num determinado padrão, eu sinto dor, e quando disparam num padrão diferente, eu sinto amor? Não temos nenhuma pista. Daí que, mesmo que a mente de fato emerja do cérebro, ao menos por enquanto, estudar a mente é um empreendimento diferente do que estudar o cérebro. A neurociência está progredindo a todo vapor, graças à ajuda de microscópios, scanners cerebrais e computadores poderosos, mas não podemos ver a mente num microscópio ou num scanner. Esses dispositivos nos permitem detectar atividades bioquímicas e elétricas no cérebro, porém não nos dão acesso a experiências subjetivas associadas a essas atividades. No ano de 2018, a única mente que sou capaz de acessar é a minha própria. Se quiser saber o que os outros seres sencientes estão experimentando, só posso fazer isso baseado em relatos em segunda mão, os quais, naturalmente, padecem de numerosas distorções e limitações. Sem dúvida, poderíamos colher muitos relatos em segunda mão de várias pessoas e empregar estatística para identificar padrões recorrentes. Esses métodos capacitam psicólogos e neurocientistas não só a compreender muito melhor o cérebro, mas também a melhorar e até salvar a vida de milhões. No entanto, é difícil ir além de um certo ponto usando apenas relatos em segunda mão. Na ciência, quando se investiga um determinado fenômeno, o melhor é observá-lo diretamente. Antropólogos, por exemplo, fazem extenso uso de fontes secundárias, mas se você quiser compreender realmente a cultura samaona, cedo ou tarde terá de fazer as malas e visitar Samoa. É claro que visitar não é o suficiente. Um blog escrito por um mochileiro que percorre Samoa não seria considerado um estudo antropológico científico porque falta à maioria dos mochileiros os instrumentos e a formação necessários. Suas observações são aleatórias e enviesadas. Para nos tornarmos antropólogos confiáveis, temos de aprender como observar as culturas humanas de maneira metódica e objetiva, livre de suposições e preconceitos. É isso que se estuda no departamento de antropologia e é isso que capacita os antropólogos a desempenhar um papel tão vital construindo pontes sobre as lacunas que existem entre as culturas diferentes. O estudo científico da mente quase nunca segue este modelo antropológico. Enquanto antropólogos relatam suas visitas a ilhas distantes e países misteriosos, os estudiosos da consciência empreendem essas jornadas pessoais aos reinos da mente, porque a única mente que posso observar diretamente é a minha. E por mais difícil que seja observar a cultura samoana, sem viés e sem preconceito, mais difícil ainda é observar objetivamente minha própria mente. Após mais de um século de trabalho duro, antropólogos dispõem hoje de poderosos procedimentos para uma observação objetiva. Em contraste, ainda que os cientistas do cérebro tenham desenvolvido muitas ferramentas para colher e analisar relatos em segunda mão, quando se trata de observar nossas próprias mentes, mal arranhamos a superfície. Na ausência de métodos modernos para a observação direta da mente, poderíamos experimentar algumas das ferramentas desenvolvidas por culturas pré-modernas. Várias delas dedicaram muita atenção ao estudo da mente e basearam-se não na coleta de relatos em segunda mão, mas treinando pessoas a observar sistematicamente a própria mente. Os métodos que desenvolveram estão reunidos sob o termo genérico meditação. Hoje, esse termo é frequentemente associado à religião e misticismo, mas, em princípio, a meditação é qualquer método para a observação direta da própria mente. De fato, muitas religiões fazem extenso uso de várias técnicas de meditação, mas isso não quer dizer que a meditação seja necessariamente religiosa. Muitas religiões fizeram também um extenso uso de livros, e isso não quer dizer que o uso de livros é uma prática religiosa. Ao longo de milênios, os humanos desenvolveram centenas de técnicas de meditação, que diferem em seus princípios e sua eficácia. Minha experiência pessoal foi com apenas uma técnica, Vipassana, e assim é a única sobre a qual posso falar com autoridade. Com inúmeras outras técnicas de meditação, supostamente a Vipassana foi descoberta na Índia antiga por Buda. No decorrer dos séculos, numerosas teorias e histórias foram atribuídas a Buda, muitas vezes sem evidências, mas você não precisa acreditar em nenhuma delas para meditar. Um professor com quem aprendi Vipassana, Goenka, era um instrutor muito prático. Ele orientava os seus alunos a, na observação da mente,
pôr de lado todas as descrições de outras pessoas, dogmas religiosos e conjecturas filosóficas e se focar na própria experiência e na realidade com a qual efetivamente se depararem. Todo dia, vários alunos vão à sua sala buscar orientação e fazer perguntas. Logo, na entrada, lê-se num cartaz: por favor, evite discussões teóricas e filosóficas e concentre suas perguntas em questões relativas à sua prática efetiva. A prática efetiva significa observar as sensações do corpo e as reações mentais às sensações, de modo metódico e contínuo, revelando com isso os padrões básicos da mente. Há quem às vezes transforme a meditação numa busca de experiências especiais de felicidade e êxtase, mas, na verdade, a consciência é o maior mistério no universo. E as sensações mundanas, como calor e coceira, são em tudo tão misteriosas quanto os sentimentos de euforia ou de unicidade cósmica. Os praticantes da meditação vipassana são advertidos a nunca sair em busca de experiências especiais e, assim, concentram-se em compreender a realidade de sua mente, seja qual for. Nos últimos anos, estudiosos tanto da mente quanto do cérebro demonstraram interesse crescente nessas técnicas de meditação, mas a maioria dos pesquisadores, até agora, só usou essas técnicas indiretamente. Um cientista típico, na verdade, não pratica ele mesmo a meditação. Em vez disso, convida meditadores experientes ao seu laboratório, cobre a cabeça deles de eletrodos pede para meditarem e observa as atividades cerebrais resultantes. Isso pode nos ensinar muitas coisas interessantes sobre o cérebro, mas o objetivo é estudar a mente, então estão faltando, mas se o objetivo é estudar a mente, então estão faltando alguns aspectos mais importantes. Como É como se alguém tentasse compreender a estrutura da matéria observando uma pedra com uma lupa. Você vai até essa pessoa, entrega-lhe um microscópio e diz: tente com isso. Você enxergará muito melhor. Ela recebe o microscópio, pega a lupa na qual tanto confia e cuidadosamente observa através da lupa o material de que é feito o microscópio. A meditação é uma ferramenta que serve para observar a mente de forma direta. Você perderá a maior parte do seu potencial se, em vez de meditar você mesmo, monitorar atividades elétricas no cérebro de algum outro meditador. Não estou sugerindo que se abandone as ferramentas atuais e as práticas de pesquisa do cérebro. A meditação não as substitui, mas pode complementá-las. É um pouco como engenheiros perfurando um túnel que atravessa uma enorme montanha. Por que perfurar de um lado só? É melhor perfurar simultaneamente dos dois. Se o cérebro e a mente são de fato uma e a mesma coisa, os dois túneis terão de se encontrar. E esse cérebro e a mente não forem a mesma coisa. Então, será ainda mais importante perfurar dentro da mente e não apenas do cérebro. Algumas universidades e laboratórios começaram de fato a usar a meditação como ferramenta de pesquisa, e não como um mero objetivo de estudos do cérebro. Mas esse processo ainda está na sua infância, em parte porque requer um investimento extraordinário dos pesquisadores. Uma meditação séria exige muita disciplina. Se você tentar observar objetivamente suas sensações, a primeira coisa que vai notar é como a mente é agitada e impaciente. Mesmo que você se concentre em observar uma sensação relativamente clara e distinta, como a respiração entrando e saindo por suas narinas, em geral sua mente é capaz de fazer isso por não mais que alguns segundos antes de perder o foco e se perder em pensamentos, memórias e sonhos. Quando o microscópio sai do foco, só precisamos girar uma pequena manivela. Se ela estiver quebrada, podemos chamar um técnico para consertá-la. Mas quando a mente perde o foco, não conseguimos consertar isso tão fácil. Em geral, é preciso muito treinamento para sossegar e concentrar a mente de modo que possa começar a observar a si mesma metódica e objetivamente. Talvez no futuro possamos tomar uma pílula e obter foco instantâneo. Como a meditação visa a explorar a mente e não se focar nela, esse atalho pode demonstrar-lhe contraproducente. A pílula talvez nos deixe alertas e focados, mas, ao mesmo tempo, pode nos impedir de explorar todo o espectro da mente. Afinal, hoje já podemos, com alguma facilidade, concentrar a mente assistindo a um bom filme de suspense na televisão. Mas a mente está tão focada no filme que não é capaz de observar sua própria dinâmica. Porém, mesmo que não possamos nos valer desses dispositivos tecnológicos, não deveríamos existir. Podemos nos inspirar nos antropólogos, zoólogos e astronautas.
Antropólogos e zoólogos passaram anos em ilhas distantes, expostos a uma plétora de doenças e perigos. Astronautas de- astronautas dedicam muitos anos e difíceis regimes de treinamento, preparando-se para suas arriscadas excursões ao espaço exterior. Se estamos dispostos a fazer esses esforços para compreender culturas estrangeiras, espécies desconhecidas e planetas distantes, também valeria a pena trabalhar duro para compreender nossa própria mente. E seria melhor compreender nossa mente antes que algoritmos assumam a tarefa por nós. Observar a si mesmo nunca foi fácil, mas pode se tornar mais difícil com o passar do tempo. À medida que transcorria a história, os humanos criaram narrativas cada vez mais complexas sobre si mesmos, o que tornou cada vez mais difícil saber quem realmente nós somos. Essas narrativas visavam a unir grande número de pessoas, acumular poder e preservar a harmonia social. Foram vitais para alimentar bilhões de pessoas famintas e assegurar que essas pessoas não degolem umas às outras. Quando pessoas tentavam observar a si mesmas, o que comumente descobriam que eram narrativas pré-fabricadas. Uma exploração em aberto era perigosa demais. Ameaçaria solapar a ordem social. À medida que a tecnologia se aperfeiçoava, aconteceram duas coisas. Primeiro, quando facas de sílex evoluíram gradualmente para mísseis nucleares, ficou mais perigoso desestabilizar a ordem social. Segundo, à medida que as pinturas rupestres gradualmente evoluíram para transmissões de televisão, ficou mais fácil iludir pessoas. No futuro próximo, algoritmos poderão completar este processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas. Serão algoritmos que decidirão por nós quem somos e que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas, ainda teremos escolhas. Se fizermos esse esforço, ainda podemos investigar quem somos realmente, mas se quisermos aproveitar essa oportunidade, é melhor fazer isso agora. Então, basicamente, gente, desculpa aí a leitura extensa, mas é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a meditação é literalmente um olhar para dentro de si. E no momento que a gente consegue olhar para dentro de si e entender dinâmicas básicas do nosso corpo, como respirar, ver, sentir, né, tudo que está na nossa volta, a gente consegue entender o que está faltando, o que está de errado conosco, para a gente ter de fato uma saúde alinhada. Então, por isso, gente, eu coloquei aqui para vocês algumas dicas adicionais de pesquisas, né, que inclusive vocês podem desenvolver no projeto integrado depois de vocês, como o doping em anabolizantes, a seleção sexual em humanos, que é bem interessante, né, porque, por exemplo, em algumas aves, os machos são mais coloridos, mais formidáveis do que as fêmeas, enquanto na espécie humana a gente tem um processo ao contrário, né, as fêmeas elas tendem a ser mais bonitas e exuberantes que os machos. Depois nós temos o conhecimento científico sobre a meditação, vocês pesquisarem um pouco mais o que é esse conhecimento científico, como está atrelado isso à meditação, né? Lembrando que a meditação é uma técnica para ver a mente de dentro, a mente individual. E depois a gente tem ali o desporto de aventura, que promove equilíbrio físico, como skate, slackline, slackline, deixa eu ver o que mais que promove equilíbrio, sei lá, montanhismo, né? Enfim, e depois a consciência corporal é a dança. A consciência corporal é ter consciência do nosso corpo, do próprio corpo, do ritmo que, né, que ele pode pegar e fazer, e etc. E é isso aí, gente. Confesso que a gente não abordou alguns assuntos que seriam pertinentes a esses temas, justamente porque a gente vai abordar em outras aulas mais específicas, como, por exemplo, as ISTs, né, alguns hormônios, ciclo menstrual e assim por diante, a gente vai abordar mais especificamente em outras aulas. E lembrando sempre, né, conhecimento é poder, então utilize com sabedoria, gente. É isso aí, até a próxima, e a gente se vê aí nos próximos vídeos.